Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu também te convido a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Na verdade, por esses dias eu não interagi quase nada, porque eu tava doentinho, vocês sabem, eu falei aqui no YouTube, né, que eu fiz uma endoscopia e durante o exame acabei pegando uma infecção hospitalar, então eu fiquei sumido de lá do Instagram, fiquei sumido daqui do YouTube, mas agora, graças a Deus, eu tô ótimo e pronto pra contar vários casos pra vocês. Mas, pessoal, vamos pro que interessa, né, e bora pro caso de hoje. Para a gente entender direitinho tudo o que aconteceu com a pequena Catarine, nós precisamos falar de um outro personagem muito importante nesta história. Sérgio Tarashi Parra nasceu no dia 18 de julho de 2001. Portanto, temos aqui um autêntico canceriano. O Sérgio, gente, nasceu na Venezuela, em uma cidade chamada Valência, que é a capital e cidade mais populosa do estado de Carabobo. Ele era filho de uma mulher chamada Tatiane Tarashi Parra e não existem muitas informações sobre o seu pai biológico, uma vez que assim que descobriu que a sua namorada Tatiane estava grávida, o rapaz fugiu para outra cidade e abandonou a namorada gestante. E no final das contas, ela teve o bebê sozinha e contou com a ajuda de familiares e amigos para ajudar com a criação do Sérgio. A verdade é que a Tatiane teve que arrumar mais de um emprego para conseguir renda suficiente para criar o seu filho. E o garoto cresceu convivendo com primos, amigos, familiares e também na escolinha os seus amiguinhos ali, né? Bom, o Sérgio alimentou um sentimento profundamente negativo contra o seu pai, pelo fato dele ter ido embora e deixado os dois para trás. Era uma sensação de abandono, sabe? As coisas ficaram ainda piores quando o rapaz se tornou adolescente e começou a compreender com mais clareza tudo o que tinha acontecido. Ele passou a entender o estrago enorme que seu pai biológico tinha causado em sua vida, porque sua mãe teve que se dedicar muitas horas em 2 trabalhos para conseguir dinheiro, e por isso ele acabou ficando aos cuidados de outros adultos e sofreu violências físicas, psicológicas e até mesmo violência íntima. O Sérgio se tornou um jovem revoltado, indisciplinado e muito difícil de lidar. Quando estava com cerca de 14 anos de idade, ele acabou tendo contato com alguns parentes do seu pai que ainda moravam na região, e eles até tentaram justificar as suas ações, dizendo que seu pai era muito novo na época e não estava preparado para assumir uma família quando a sua mãe engravidou. Mas o Sérgio não aceitou essas justificativas, porque para ele, mesmo que o seu pai não quisesse se casar e assumir uma família, o mínimo que ele deveria ter feito era ter ficado por perto e ter ajudado na criação do seu próprio filho, sangue do seu sangue. Não adiantava, o Sérgio sentia uma mágoa profunda do seu pai. Quando estava cursando os últimos anos do ensino médio, ele acabou se tornando líder de uma tal gangue e utilizava o Facebook para recrutar novos membros para sua comunidade. Aos poucos, a gangue foi crescendo e tomando proporções preocupantes. Eles conseguiram armas, entorpecentes e nem mesmo os policiais regionais conseguiam mais manter os membros da gangue sob controle. O Sérgio era a cabeça da organização e rotineiramente dava festas em sua casa, eram encontros regados a álcool e outras coisinhas, safadeza e tudo que vocês podem imaginar. Nesse meio tempo ele teve uma namorada e um filho. Mais tarde ficou comprovado que ele teve outro filho com outra garota, mas a menina preferiu não revelar a gravidez na época porque tinha medo do homem. O Sérgio era violento até mesmo com as suas namoradas e foi denunciado por violência doméstica várias vezes. Ele continuou tendo problemas com as autoridades e quando ficou sabendo que o Ministério Público finalmente tinha conseguido que um juiz distrital emitisse uma ordem de prisão, ele fugiu para a Colômbia.
Chegando lá, ele rapidamente se envolveu com uma galera da pesada e em poucos meses estava fichado na delegacia local e teve que fugir para vários estados por diversas vezes. Com o passar do tempo, as coisas ficaram cada vez piores e então no ano de 2021, quando estava completando 20 anos de idade, ele recebeu uma ligação da sua mãe com uma proposta tentadora. Ela estava se mudando para o Peru em busca de um recomeço e queria deixar o passado para trás. Ela disse ao filho que sabia que ele estava perdido na vida, mas que se ele aceitasse o seu convite, ele poderia ir embora com ela e os dois iriam recomeçar a vida no novo país. E poderiam estudar, arrumar um novo emprego e mudar totalmente de vida. O Sérgio analisou rapidamente a sua situação e compreendeu que do jeito que estava, ele não iria muito longe não, viu gente? E então, depois de 2 dias, ele retornou a ligação para sua mãe e aceitou a oferta. Chegando no Peru, ele deu início a um curso fornecido pelo Estado na área da fabricação e reparo de objetos de ferro. E em poucos meses conseguiu um emprego em uma serralheria da cidade. O Sérgio era muito inteligente e aprendia as coisas com muita facilidade. Ele era meio que autodidata, sabe? Ele ficou nesse emprego por alguns meses até receber uma proposta de trabalho para trabalhar em Lima, capital do Peru. Ele foi contratado para ser motorista de um sistema de transporte muito comum no país. São algumas vans que oferecem transporte para diversas regiões do estado. E foi nesse novo emprego que ele conheceu uma jovem chamada Caterine Gomes, de 18 anos de idade. Caterine Yolanda Gomes Macharé foi uma jovem nascida em 2003 na região de Eucalau, no Peru. Ela era a filha mais velha do casal José Gomes e sua esposa Cíntia Macharé. Logo após o nascimento do segundo filho, o casal decidiu se mudar para Lima, em busca de novas oportunidades de trabalho. A Caterine era o orgulho da família. Ela era muito estudiosa, tinha assim as melhores notas da sua sala na escola e ainda ajudava sua mãe com as tarefas e cuidava dos seus irmãos mais novos, para que a Cíntia conseguisse trabalhar fora. Em sua adolescência, ela revelou aos seus pais que tinha interesse em se formar e ingressar imediatamente nas Forças Armadas do país. Ela queria servir na Marinha Peruana. É óbvio que a garota recebeu todo o apoio dos seus pais e alguns anos mais tarde o José conseguiu um trabalho na prefeitura. Ele se tornou motorista de ônibus municipal. A Caterine passou a frequentar a garagem de ônibus porque sempre se encontrava com seu pai. E foi assim que os caminhos da jovem se cruzaram com os caminhos do Sérgio. Como eu acabei de dizer para vocês, ela tinha completado a maioridade não fazia muito tempo e estava sonhando com um momento em que faria parte da Marinha. Então ela não estava muito afim de namoro sério e nem sequer chegou a contar para os seus pais que estava ali flertando com o Sérgio. Era mais uma espécie de paquera descontraída, os dois saíam juntos, davam uns beijos e nada além disso. A Caterine só contou para uma amiga de infância e foi sincera ao dizer que essa paquera provavelmente não iria para lugar algum. Mas o Sérgio, por outro lado, acreditava que tinha encontrado a mulher dos seus sonhos e passou a falar para todos os seus colegas de trabalho que estava namorando, que a menina era uma moça de família, era uma moça decente e todas essas coisas. Ele estava assim apaixonadinho, sabe? Pouco tempo se passou até que a garota percebeu que o rapaz era controlador, muito ciumento e de verdade não era exatamente o homem que ela tinha sonhado para sua vida. Ela analisou a maneira como seu pai tratava a sua mãe com confiança, parceria e respeito e rapidamente decidiu que o Sérgio não tinha as qualidades que ela procurava em um namorado. A Caterine então começou a mostrar desinteresse nesses encontros e começou a argumentar com o rapaz que o relacionamento dos dois não estava prosperando. Muito pelo contrário, a cada dia que passava, ela se convencia ainda mais de que os dois não deveriam ficar juntos definitivamente. Mas o Sérgio fazia cara de coitado, dizia que iria mudar e que ele não queria perdê-la e que ela nunca encontraria nenhum outro homem que a amaria como ele. Aquele velho discurso de homens tóxicos
que a gente já conhece, né, gente? Mas a gente sabe que pau que nasce torto nunca se endireita. Bom, o fato é que após alguns meses, a Catherine decidiu terminar de uma vez por todas esses encontros e propôs que cada um seguisse com a sua vida. É evidente que o Sérgio não aceitou o término e pediu que os dois se encontrassem para conversar. Seria uma última conversa, eles precisavam desse tempo, foi isso que o Sérgio disse. E como vocês já devem estar imaginando, daqui pra frente foi só ladeira abaixo. No sábado do dia 18 de março de 2023, a Catherine se encontrou com o Sérgio numa rua próxima à Plaza del 2 de Maio, no centro de Lima. Ela explicou que de fato não estava mais interessada nele, o que deixou o rapaz muito nervoso, porque essa foi a primeira vez que ele foi rejeitado por uma garota. Ele estava acostumado a ser bajulado pelas meninas e receber um não pela primeira vez despertou uma ira incontrolável no Sérgio. A Catherine disse ainda que tinha marcado um encontro na casa de um dos seus amigos, onde haveria uma festa. E seus amigos, inclusive, tinham pedido para ela não levá-lo, porque seus amigos o acharam meio esquisito e muito ciumento. O Sérgio ficou assim louco da vida, começou a gritar com a garota e a acusou de estar traindo ele, todas essas coisas. A jovem tentou argumentar que eles nem estavam namorando sério, portanto não tinha por que falar em traição. E essa conversa toda deixou o rapaz ainda mais violento e mais louco da vida. Ele saiu xingando a garota, se sentou em um banco da praça para se acalmar e absorver ali tudo o que tinha acontecido. Ela nunca imaginou que ele a trataria com tanta agressividade. Mas naquele momento, mal ela sabia até que ponto ele estava disposto a ir. As câmeras de segurança das ruas flagraram todos os movimentos do rapaz. Ele foi até um posto de gasolina e encheu um galão com o líquido inflamável. Na sequência, ele foi até onde a jovem estava e jogou o material contra ela, mirando em todo o seu corpo e principalmente o seu rosto, na tentativa de atingir seus olhos e fazê-la se desorientar. Na sequência, ele utilizou um isqueiro para acender uma chama. Bom, em poucos minutos, o fogo já tinha tomado conta de tudo e várias pessoas se aproximaram para tentar ajudar. As câmeras também gravaram o momento que ele aproveitou a muvuca que estava se formando e fugiu rapidamente do local. Catherine foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital Arzobispo Loayza. Nesse meio tempo, ela ainda estava consciente e repetiu várias vezes para que várias testemunhas soubessem o nome do agressor e também o motivo pelo qual ele tinha feito aquilo com ela. Apesar de ter se jogado no chão e tentado controlar ali a situação, os médicos mais tarde informaram que ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau por cerca de 70% do corpo. A jovem lutou bravamente por sua vida nos próximos 6 dias, mas perdeu essa batalha por conta de diversos problemas causados pelas queimaduras, como falência de órgãos e insuficiência respiratória. Catherine Gomes nos deixou no dia 24 de março de 2023. O seu falecimento causou uma onda nacional de revolta, comoção, indignação e desespero, que resultou em diversos protestos e cobertura integral das mídias. Isso aconteceu porque chegou ao conhecimento do grande público que as autoridades nem sequer tinham pedido a prisão do Sérgio. Muitas entidades relacionadas aos direitos das mulheres esclareceram para as mídias que o Peru é um país onde as mulheres não são respeitadas e os feminicídios acontecem com muita frequência. A entidade mostrou ainda dados oficiais que mostram que no país, 6 em cada 10 mulheres sofrem violência de seus namorados e maridos. A onda de protestos moveu o judiciário e, por fim, as autoridades anunciaram publicamente a ordem de prisão contra o Sérgio, porque haviam testemunhas e, como eu disse,
Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Mas é lógico que a essa altura ele já não estava mais no país, né, gente? Por isso as autoridades anunciaram uma recompensa no valor de pouco mais de 13 mil dólares por informações que pudessem levar à captura do suspeito. Os investigadores falaram com a mãe do Sérgio, mas ela declarou que fazia pouco mais de 7 meses que não via o seu filho. Uma das testemunhas que se apresentou na delegacia disse que era amigo do rapaz e que estava por perto no dia em que o casal brigou. Ele confirmou tudo o que a própria Catherine tinha dito e confirmou que o Sérgio ficou muito, mas muito nervoso porque estava sendo dispensado e muito irritado quando soube que a garota iria para uma festa com seus amigos do tempo da escola. Para encurtar a conversa, gente, o Sérgio se misturou em alguns turistas e conseguiu com facilidade entrar no Equador. Alguns dias depois ele entrou em contato com alguns dos seus amigos e conseguiu ajuda para chegar até a Colômbia, onde se escondeu por algumas semanas. Enquanto isso, no Peru, as mídias, redes sociais e telejornais estavam assim esmiuçando esse assunto, com diversas aparições públicas, como por exemplo os chefes da polícia e também a ministra do Direito das Mulheres. Os pais da Catherine também falaram com jornalistas e acusaram a polícia de negligência, porque a demora em emitir a ordem de prisão possibilitou a fuga do acusado. Esse caso levantou diversas discussões públicas e foi bastante impactante porque alguns meses antes, uma outra garota tinha sido vítima da mesma maneira. E a monstruosidade de tudo isso estava deixando o país inteiro alvoroçado. O sepultamento da jovem aconteceu no dia 26 de março de 2023 e se tornou um ato público, contando com a presença de milhares de pessoas que compareceram para demonstrar apoio, e aconteceu cobertura nacional dos meios de comunicação. O Tribunal Superior abriu uma sindicância para entender o motivo pelo qual o juiz daquela região demorou tanto para emitir a ordem de prisão e assim possibilitar a fuga do Sérgio. A Superintendência da Polícia também abriu investigações internas para esclarecer onde aconteceram as falhas e punir os possíveis responsáveis. Os oficiais descobriram que o Sérgio estava morando no país de forma irregular e entraram em contato com as autoridades venezuelanas. E foi aí que descobriram todo o histórico do rapaz. Descobriram inclusive que ele tinha fugido para a Colômbia e então os investigadores conseguiram a quebra do sigilo bancário do rapaz e bingo! Havia inúmeras transferências bancárias entre o Peru e a Colômbia. Ele estava recebendo recursos de amigos e também da sua própria conta do Peru. Os oficiais entraram em contato com a polícia colombiana e passaram a rastrear os movimentos do dinheiro. E por fim, no dia 11 de abril de 2023, Sérgio Tarrache Parra foi preso em seu esconderijo. Ele estava em Bogotá, capital da Colômbia. Os investigadores especulam que o fugitivo tinha a intenção de voltar para a Venezuela em poucas semanas e depois fugir para o Brasil com documentos falsificados. Bom, já adianto que a gente não quer ele por aqui, né? O processo, pessoal, de extradição foi bastante demorado e, inclusive, inicialmente, as autoridades peruanas acreditavam que ele seria expulso do país, porque entrou de forma irregular na Colômbia e representava um perigo ao povo colombiano. Entretanto, o processo de expulsão demorou e não saiu do papel. Com isso, o Peru entrou com um processo de extradição, solicitando que o acusado seja enviado ao Peru para responder por seu crime. Algumas autoridades peruanas estiveram no país para colher o depoimento do Sérgio. Ele foi bastante debochado, confessou o crime, deu detalhes de como tudo aconteceu e também falou sobre a sua fuga e como falsificou todos os documentos. As autoridades colombianas explicaram que o processo de extradição poderia demorar até cerca de 4 meses. O Peru então solicitou que o homem ficasse mantido sob prisão preventiva no país e a Colômbia solicitou um dossiê com todas as provas. Vale lembrar que esse caso envolve 3 países, porque o Sérgio é um cidadão venezuelano. A extradição do Sérgio para o Peru
deveria ter saído em agosto de 2023, mas não aconteceu. Muitos jornalistas acreditam que, no final das contas, depois que a poeira baixar e a mídia parar de falar sobre esse assunto, o Sérgio será extraditado para a Venezuela, país onde ele nasceu, e que, se isso acontecer, em breve ele estará nas ruas novamente e em pouco tempo ele fugirá para o Brasil com documentos falsos. Então, ai meu Deus. Bom, apesar de tudo isso, os pais da Caterine acreditam e têm fé que as autoridades colombianas extraditem o prisioneiro para o Peru, onde ele será julgado e condenado por seu terrível crime. Por outro lado, alguns advogados colombianos que falaram com as mídias lamentam toda essa situação, mas também admitiram acreditar que o rapaz será extraditado para a Venezuela e não para o Peru. Ou seja, talvez não exista justiça nesse caso. Mas e vocês, o que pensam sobre tudo isso? Assim que esse caso tiver qualquer atualização, eu trago tudinho aqui para vocês. Vamos aí cruzar os dedos, né, para que ele seja extraditado para o Peru e pague pelo seu crime, porque a gente não quer ele fugindo aqui pelo Brasil, pelo amor de Deus, né? A gente já tem muito com o que se preocupar e não temos que pensar em mais um criminoso por aqui. Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.